Boa noite a todos os irmãos do grupo Igreja Livres para Adorar e todos os que recebem meus áudios, os meus vídeos. Quero desejá-la e desejá-lo, a amada igreja militante do Senhor Jesus, e vós outros que vão ouvir este vídeo. Quero abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo cada um de vocês e cumprimentá-lo com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Irmão, cheguei agora da igreja com a minha família. Foi bênção de Deus nessa noite. Deus, ele se fez presente. Deus usou o irmão que trouxe, a palavra, e fui lá mais para ouvir, dessa feita. Fui lá para fazer a visita e não tive a minha oportunidade. Eu vou ficar no óleo, como diz o nosso pastor lá, o pastor Rossano, ele disse que também ele não teve, o próprio pastor da igreja não teve também a oportunidade, que foi dado lá com o pastor, para o segundo pastor. Ele trouxe a palavra nesta noite. Teve também uma pastora, uma irmã, uma missionária, que nesse ministério, eles consagram a mulher a pastora. No ministério que eu faço parte não consagra, porque não está na Bíblia. Mas cada igreja, cada ministério, ela tem a sua hierarquia, Cada convenções, ela tem a sua hierarquia, Que levanta a mulher também na área pastoral. Então, meus irmãos, eu tenho apenas de respeitar, Você também. Vamos respeitar o ministério dos outros. Eu respeito o ministério feminino. Posso não concordar com algumas coisas, porque não está na Bíblia, mas nós temos que pelo menos respeitar. Amém? E nesta noite aqui em casa, antes de jantar, hoje eu vou comer manguzá dentro do manguzá depois de cozinhado, em vez de eu colocar o leite, eu coloquei creme de leite. Eu creio que eu já provei, tá até gostoso mesmo, Vai ser a nossa janta nessa noite. Então, irmãos, quero deixar aqui como base, um versículo da palavra de Deus que encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 33 e o versículo de número 3, bastante conhecido, É bastante conhecida na casa de Deus, amém? E às vezes mal compreendido, Que diz assim a palavra de Deus através da boca do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Isso foi Deus que falou através da boca do profeta, Deus mandando nós, clamar a Ele. Uma vez clamando a Deus, irmãos, Deus ele vai ouvir. 1 Coríntios, tem um texto bastante conhecido também, que eu gosto muito, que me alegra bastante a minha alma, E eu creio que a alma também dos irmãos. Quando o apóstolo Paulo, que é o apóstolo das missões, foi levantado para ser o doutrinador da igreja, o apóstolo Paulo, ele diz assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para os que o temem. Em outra versão diz: para os que obedecem. É melhor nós obedecer do que sacrificar, irmãos. Hoje nós estamos vivendo no tempo da obediência, amém? O Salmo 116 e o verso de número 12 está escrito lá, quando o salmista diz: o que eu tenho para te dar, por tantos os benefícios que o Senhor tem dado a mim, a minha família, o que é que eu tenho para oferecer, irmãos? Obediência,
fidelidade, uma vez fazendo isso, irmão, pode ter certeza que Deus ele vai não só abrir as portas, ele vai escancarar, né? Vai descer uma vertente, né, na terra, uma conta-gota, né? Vai derramar sobre a igreja e vai vir depois dessa apostasia que já enfrentamos, estamos vivendo, né? Muito amor de muitos irmãos esfriando. Vai acontecer antes do arrebatamento um grande avivamento, irmão. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele é bem taxativo, né? Ele, categoricamente, né, ele afirma, dizendo que aquilo que o olho ainda não viu, o que o ouvido ainda não ouviu, e que ainda não subiu o coração do homem. Não é o coração que puxa sangue, não, irmão. O coração de carne, não. É o coração do Espírito, né? Nós temos dois corações. Temos o coração, né, do sentimento, que a gente pensa, né? Isso aqui é um coração. E temos o coração carnal, de carne, né? É o que bombeia sangue para todo o corpo, né? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, né? O apóstolo Paulo, ele diz, fala em outras palavras, né? O que Deus preparou ainda está por vir, irmãos. O melhor de Deus ainda está por vir para mim, para você, para nossa família, para a igreja. Coisas grandes. Na hora que o Jeremias ele diz assim, coisas grandes, né, vai acontecer, clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firme, que tu não sabe, irmão. É coisa grande, extraordinária. Amém? O melhor de Deus ainda está por vir. Então fique com esta palavra para esse dia de hoje. Apenas se prepare, irmão. Prepare o teu altar. Prepare a sua casa. A palavra de Deus é bem clara, né? Quando diz ali no Salmo 70, né? Quando o salmista diz assim: apressa-me, ó Deus, a me dar vitória, né? Apressa-me, ó Senhor, a me livrar dos meus adversários. Apressa-me, ó Senhor, a me dar vitória. Deus, ele vai dar vitória, irmão. Ele vai dar vitória para mim e para você. Amém? Deus, ele tem coisas grandes para realizar na minha e na sua vida. Basta apenas nós acreditarmos. Basta apenas nós se ligarmos no trono da graça. É olhar para o autor e consumidor da nossa vida, né? Que é Deus, né? Ele é o nosso Redentor, né? O Salmo 121, o salmista diz lá, né? Eleve os seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro, né? O seu socorro, o nosso socorro, irmão, vem do Senhor que fez os céus e a terra. A gente tem que levantar os nossos olhos para os céus. Temos que esperar em Deus. Temos que confiar apenas só em Deus, porque é em Deus que está a minha e a sua vitória, irmão. Se nós não entendermos isso, nós nunca vamos sair da terra. Nós vamos estar sempre vegetando, né, procurando desculpa, procurando encontrar alguém para acusar, culpar, mas por se multiplicar a iniquidade de alguns, né, o amor de muitos esfriarão. Então, irmãos, muitos vão e vai continuar, né, indo pelo caminho que é um caminho de luta, de dor, de decepção, de sofrimento. Por isso que aumenta o índice a cada dia de depressão, aumenta no nosso planeta Terra, porque as pessoas não querem se voltar para Deus. O povo de Deus, ele se destrói, se destrói, porque não quer buscar o conhecimento da palavra de Deus. O que destrói, irmão, sempre costumo dizer isso em minhas pregações, quando eu estou pregando sobre batalha espiritual, que o que destrói a vida do crente
Não é o desemprego, não, irmão, não é. Não é a má administração governamental, não há. Não é, irmão. Não é uma doença, não é, irmãos. Não é uma perseguição, defamação, calúnia, você ser injustiçado, ser lançado na prisão. Nada disso derrota a vida de um crente. A fé, ela é derrotada quando nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito lá: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando falta o conhecimento da palavra de Deus, irmão, a gente se destrói, sim. Amém? Então vamos vigiar, vamos continuar em oração, né? Se os irmãos já oram, se as irmãs já oram, né? Eu me lembro uma vez, um pastor, um amigo meu, ele sempre quando ele pregava, ele dizia sempre essa frase: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então nós só recebemos poder de Deus através do jejum e a oração. E também conhecimento da palavra de Deus. Lá no livro de Mateus 22, 29, Jesus diz assim: errai por não conhecer as sagradas escrituras e nenhum poder de Deus. Então nós erramos, irmão, por isso nós passamos a errar e não receber as bênçãos de Deus. Nós às vezes não conseguimos receber de Deus a vitória porque murmuramos e pedimos mal, né? E essa língua, irmão, lá em Tiago capítulo 3, que fala sobre acerca da língua, né? Que se nós conseguir controlar essa língua dentro da nossa boca, nós conseguirá controlar todo o nosso corpo e ainda alcança a estatura de um varão perfeito. Então, irmãos, vamos a cada dia esperar no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa, como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afatigarão. Peça a Deus força que Deus vai te dar. Deus, Ele é o alto refúgio, Ele é a nossa fortaleza, né? Aquietai-vos, irmãos, e sabei que Deus, Ele é Deus. O salmista, no Salmo 46, verso 10, está escrito lá: aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus. Sereis exaltado entre as nações, sereis exaltado entre a terra. Quer dizer, eu e você vamos ser exaltados, irmão, por Deus. Nós temos que aquietar o nosso coração, lançar todas as nossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Sejais sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo e bramando como leão, buscando alguém que possa tragar, irmão. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8 fala acerca disso. Então vamos ter fé em Deus, vamos acreditar mais em Deus. Entregue teus caminhos a Ele, entregue tua casa a Ele, entrega a tua vida, esse problema, esses projetos, as perseguições, entregue tudo nas mãos de Deus, porque Deus, Ele cuidará. Como diz o Salmo 37, verso 5, entregue teus caminhos ao Senhor, confia somente no Senhor e tudo mais o Senhor o fará. O Senhor, Ele vai fazer, apenas temos que entregar nas mãos de Deus os problemas, confiar, porque aquele que prometeu virá e não tardará. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar firmes, irmão. Vamos a cada dia cuidar bem da família, procurar não se envolver em assuntos dos outros. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, está lá escrito, irmão. Quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo, diz assim, não se precipitem em se envolver em assuntos dos outros. Não se precipitem em se envolver em pecado alheio. Provérbio 28, versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, irmão, nós só podemos alcançar de Deus as misericórdias de Deus, irmão. A graça imerecida de Deus, que é Jesus Cristo. Nós só podemos, irmão, ser vitorioso quando nós aprendemos a obedecer, né? A, B, D, C. É obedecer. É a carta, né? É
na realidade, irmãos, o aprendizado, né, de Deus quando Ele dá uma cartilha para nós, é para que Ele venha abrir os céus para nós, para que Ele venha nos dar a vitória. Obedeça a Deus, seja fiel a Deus, seja fiel nos negócios, nos contratos, na sua família, com seu filho, seu esposo, né, no ministério, com os irmãos, o seu pastor da sua igreja, né, a igreja que você faz parte, com a sociedade. Seja fiel, seja sincero, né? Vamos ser sinceros, irmão, porque a partir do momento que a gente passa a ser, né, lapidado, a gente passa a ter um caráter, né, polido, todo mundo ele vai respeitar. Ninguém vai chegar perto da gente e dizer: você é um ladrão, né? Você é um hipócrita. Ninguém vai. Se a gente estiver vivendo aquilo que prega, se a gente estiver pregando aquilo que vive, ninguém vai apontar o dedo, irmão. Se apontar, Deus ele vai cobrar. Amém? O Salmo 118, e o verso de número 8 e 9, o salmista diz assim: é melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Amém? Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço sua força. Jeremias 17, versículo 5, fala acerca disso. Então, irmãos, vamos esperar no Senhor, como diz o salmista no Salmo 40, né? Esperei confiantemente no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Esperei pacientemente no Senhor. Porque a partir do momento que a gente passa a confiar, irmãos, em Deus, pode ter certeza, queridos, que Deus ele vai dar muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus ele não dá uma luta maior do que aquilo que nós não podemos suportar, irmãos. A luta que Deus nos dá, permite nos passar, é para o nosso crescimento. E quanto maior é a vitória, né, maior é a luta, maior é a peleja. Mas nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece, Ele que nos dá a paz, Ele que nos dá o amor, né? Ele que nos dá o discernimento, estratégia, mansidão, Ele que nos dá, né, a obediência, vem de Deus, não vem do homem. O homem ele pode ser falho, mas Deus ele não falha. E se Ele prometeu que vai nos abençoar, irmão, não há borracha de capeta, não há, meu irmão. Inferno, ele pode se levantar o inferno inteiro, só se levanta para cair. Lembra lá do Salmo 91, verso 7, que se 11.000 demônios vier contra a ti, 1.000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Aprenda a confiar no Senhor. Apenas confiar em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, irmãos, a gente passa a ser mais manso e humilde de coração. A gente passa a entender, né, por que nós temos que passar por tudo isso que nós estamos passando. É para nós crescer. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Amém? Apocalipse 3, versículo 11 fala isso. Aí no 13, né, aí está escrito lá: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, vamos confiar no Senhor. Vamos entregar, né, a família nas mãos de Deus. Medite no Salmo 128, que é o Salmo da família. Amém? E você vai entender por que eu estou falando isso. Se o Senhor nosso Deus não edificar a nossa casa, em vão edifica os que trabalham. O Salmo 127 fala isso. Então, irmãos, vamos seguir em frente. Vamos confiar em Deus. Porque quem confia no Senhor se torna como um monte de Sião, né? Não se abala, mas permanece para sempre. Igual como Deus está ao redor de Jerusalém, Deus está ao redor do seu povo.
cuidando de cada um de nós. Deus não permite uma luta maior do que aquilo que a gente não pode suportar, irmãos. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quero convidar aqui minha esposa e meu filho para junto nós fazermos aqui uma oração encerrando esse vídeo. Esse vídeo eu quero encerrar fechando aqui com chave de ouro, né? Fazendo uma oração abençoando a vida de vocês junto com a minha esposa e com meu filho. Vamos abençoar vocês, irmãos, porque vocês merecem ser abençoados como nós. Nós somos abençoador, nós somos pessoas abençoadas por Deus. Possa faltar às vezes o alimento, uma boa roupa, um bom calçado, mas uma coisa que não pode faltar na minha e na sua vida, irmão, é a presença de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nesse momento eu quero agradecer por esta noite, meu Pai. Quero agradecer e louvar a Deus pela vida de todos aqueles que me seguem, os que já me abençoaram, os que, meu Pai, escuta as mensagens que eu gravo, meu Pai. Que o Senhor esteja impactando, meu Pai, abençoando cada um, meu Pai, dando vitória, meu Pai, a todos os teus servos e servas, meu Pai, que escuta verdadeiramente a palavra de Deus e guarda e pratica, meu Pai. Porque melhor do que nós ouvir a palavra do Senhor, meu Pai, é a gente também guardar no nosso coração, como o salmista diz, guardei a sua palavra para não pecar contra ti, meu Pai, e nem também contra os meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, com as nossas fraquezas. Abençoa, meu Pai, cada um de nós nesse dia de hoje. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal, repreendendo todo o vento contrário, toda seta, todo dado inflamado do maligno, toda simpatia, macumba, feitiçaria, seja repreendido, destruído em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a todos e a vitória é nossa, né? Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo.